social. Eu vou te fazer essa pergunta, Júnior, inclusive já emendando. Eu recebi aqui no nosso programa por 2 vezes já. A primeira vez o Samuel Lima, né, que é pastor da comunidade Mosaico. A primeira vez ele veio falar justamente de impacto social, que ele tem um projeto, né, juntamente com um pastor norte-americano, Mac Peer. É um projeto que nasceu na década de 80 em Nova York, chamado Dia do Movimento, né? O Movement Day para eles. E aí o Sam conheceu esse projeto em Nova York, ele viu a transformação absurda que o impacto social, né, dessa conscientização, igual você falou, né? De repente você vê uma praça toda suja e você fica pensando em coisas grandes. Não, você foi lá, o projeto não tinha nome, você juntou uns amigos, pegou um saco de lixo, cara, vamos fazer isso. Foi basicamente o que esse movimento, né, em Nova York fez, é resgatar essa consciência de cidadania, né, para as pessoas que moravam em Nova York. O Sam participou disso, né? Inclusive ele trouxe esse Dia do Movimento aqui para São Paulo, inclusive na Faculdade Mackenzie, aqui em São Paulo, aconteceu um encontro para ilustrar, não só ilustrar, mas colocar as pessoas na prática, as ações, né? E pensando em São Paulo, vamos lá, falar de alguns exemplos de São Paulo. Lógico que eu não vivi na época em Nova York, eu não estou colocando no mesmo nível, né? Sim. A gente tem hoje situações aí de pessoas em situação de rua, Sim. a movimentação da Cracolândia, né? Ou seja, ele é um problema real, né? Sim, não é do imaginário da pessoa que é de São Paulo ou que vem aqui para visitar, mas está ali. E fica aquele jogo de empurra, né, Júnior? Você como ativista social, você sabe disso. Isso. Né? E aí o pastor Samuel, ele veio e falou justamente o que você está falando. São pequenas ações, cara, que faz você tomar consciência que a cidade nos pertence. Né? E de repente você coloca o problema e sai da cidade, você está abandonando as pessoas, não é só a cidade. Então eu quero te perguntar isso, esse movimento, essa visão de impacto social, como que você enxerga isso, Júnior? Você direciona isso para São Paulo, você pensa isso globalmente? Como que é essa questão da transformação social? Quando a gente pensa na transformação social, então falar assim, a gente tem uma lógica, né, que a gente está sempre olhando para um movimento, se a gente pensar nas organizações religiosas e o que elas fazem, ou as sociedades, amigos de bairro, o que elas fazem, a maioria delas não é que não precisa, é um lugar para começar. A gente faz aquilo que a gente chama de obras de misericórdia. Ações de misericórdia são aquelas assim, vamos se juntar aqui e vamos fazer uma sopa para a gente levar para aquele pessoal que está ali morando naquela praça, naquela ponte, naquele lugar. A gente vai fazer uma sopa. Não é que não precisa. Isso aí é só um pequeno movimento que nos deixa consciente da necessidade. Não é que esse cara não precisa disso, mas ele precisa mais do que isso, porque a obra de misericórdia, ela vai fazer uma resposta que amanhã, dentro de 24 horas, se esgota, né? Então, se eu levar a sopa hoje, esse cara está alimentado só hoje, mas o problema continua sendo o mesmo amanhã. Então, tua resposta talvez ela tenha um prazo de durabilidade dessa resposta de poucas horas. Então, se a gente pensar na sopa, né? E até tem uma história interessante, né? O Carlos Queiroz, o Carlinhos Queiroz, ele é um escritor, um amigo nosso, um cara brilhante. Ele foi presidente da Visão Mundial na Angola, do Conselho da Visão Mundial aqui do Brasil. E ele tem uma história que a gente, conversando muitas vezes, eu pedi para ele contar de novo. A história é bem legal e algumas vezes a gente esteve junto aqui em São Paulo. Ele é do Ceará. Ele diz o seguinte, que olha só que coisa, ele foi convidado para dar uma palestra num evento aqui de uma conferência, um evento aqui no sul, no sudeste. E aí, na hora de vir para cá, ele ia falar sobre uma igreja para os pobres. E aí ele falou que ele falou assim, eu tô meio enferrujado porque eu tava fora e tal. Ele pediu para comprar a passagem dele mais cedo. E aí ele veio para São Paulo, olha só como o cara é diferente. Veio para São Paulo e foi morar na rua por 3 dias. Caraca. E ele foi lá para Amaral Gurgel, ali embaixo daqueles viadutos ali da Amaral Gurgel, que a gente conhece ali na região central aqui da cidade. E aí ele ficou morando ali, naqueles 3 dias ali com os caras, e aí tem um montão de história que ele conta que ele viveu lá. E ele falou que numa das noites, né, então ele tentou entrar dormir no albergue, sim, tem toda uma história abrigos, assim, um processo de conseguir, não conseguir. Uma noite dormindo na rua, e dormindo na rua ele falou assim, quando deu umas 10h30, 11 horas ali, não conseguiu um papelão, chegou, né, o primeiro grupo lá de
com a sopa. Chegou lá com o sopão e ofereceu e tal, e aí pegaram a sopa, tomaram ali e tal. Quando deu mais ou menos 00:30, chegou um outro grupo com sopa também. Aí eles pegaram, né, cortaram lá as garrafas e guardaram para outro dia. Aí ele falou assim, mas é sempre assim, os caras vêm 2 vezes. Ele falou assim, tem vezes que os caras vêm 4 vezes. Então os católicos fazem isso, os espíritas fazem isso, os evangélicos fazem isso, um montão de gente faz isso. Os caras vêm 4 vezes. Aí o cara que estava do lado, o papelão do lado dele, disse assim, eles podiam pelo menos combinar para trazer pra gente um arroz e feijão, porque a gente nem gosta de sopa aqui. Obra de misericórdia leva em conta o que eu quero dar, não leva em conta o que o cara quer, o que a pessoa precisa. Então não é incomum a gente encontrar pessoas entregando cestas básicas para um homem e uma mulher de rua. Caramba. Como é que esse cara cozinha o arroz, cara? Como é que esse cara cozinha o feijão que ele recebe na cesta básica? Então ali, com raras exceções, vai ter alguma coisa que ele pode consumir na hora. Então a obra de misericórdia não leva em conta o que o cara precisa. Não pensa no cara, pensa em mim. E daí no final tem um relatório, entreguei 1000 cestas básicas. Para quem? Da onde que é esse cara? Esse cara tinha gás? A obra de misericórdia não leva em conta o que o cara precisa. Então a gente vai colocar isso. Então obra de misericórdia, obra de justiça, que aí a gente já está no processo de levar em conta o que o cara precisa. Mas a transformação social é um processo que é maior.